Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Edna Rodrigues e este curso faz parte do estágio de artes do Centro Universitário Uninter, cujo tema é Coisarada que Conta História. Hoje, dando sequência lá na ementa do curso, começamos com o primeiro vídeo, do curso, que é conhecer o Museu das Coisas Banais. Então, o que é o Museu das Coisas Banais? Então, foi através desse site, desse projeto, que eu criei o Coisarada que Conta História. É basicamente quase a mesma coisa, só mudando de nome, né? Então vamos lá. O projeto o Museu das Coisas Banais é um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Museologia, Conservação e Restauro do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas. A criação foi em 2014, que visa, através da criação de um museu virtual, preservar e compartilhar as memórias de toda e qualquer pessoa, por meio dos seus objetos biográficos. Objetos esses que acompanham a vida dos sujeitos e adquirem valor afetivo. O objetivo principal é discutir esses objetos, muitas vezes considerados banais, como portadores de memória e passíveis de tornarem-se objetos museológicos. Sua missão é preservar no espaço virtual, através de compartilhamento de memórias, todo e qualquer objeto com valor afetivo pertencente a toda e qualquer pessoa. Claro que esse museu foi criado antes da pandemia, mas foi um suporte assim essencial para quem na época de pandemia, Porque as pessoas podiam mandar, como na época da pandemia as pessoas ficaram mais tempo em casa com suas famílias, seus objetos, afetivos dentro de casa, Normalmente a vida da gente é muito corrida e a gente nem repara o que tem dentro de casa. Então, esse foi a missão deles, de resgatar esses objetos que estavam mais próximos, para que eles montassem um acervo virtual. Eu vou passar um breve vídeo do aluno que fez o projeto, Então, desta forma, visa ampliar e democratizar a constituição de acervos por meio de um museu virtual. Foi o que a gente falou lá atrás, Deixa eu voltar aqui. Formando por objetos biográficos, além de fomentar uma reflexão sobre a relação entre as pessoas e as coisas. Meu nome é Rafael Teixeira Chaves, eu sou graduando de Museologia da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou sob orientação da professora doutora Juliane Serres e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do trabalho do Museu das Coisas Banais, que é um museu virtual. Ele é um museu vinculado ao Instituto de Ciências Humanas da UFPEL, é um projeto de pesquisa e extensão. E a minha pesquisa, basicamente, ela se dá nas redes sociais do museu, onde nós temos o site. O trabalho proposto é apresentar o uso do mundo virtual como ferramenta museológica e de preservação do valor simbólico dos objetos, utilizando o uso do aplicativo do Instagram. E para analisar essa relação entre o homem e o objeto, o homem e as coisas, com estes mecanismos são possíveis novas práticas e funções dos museus, possibilitando por novas perspectivas de interação entre o museu e seus visitantes. Este novo fazer museal apresenta uma instituição no cyberespaço em uma nova concepção museal, desmistificando que os museus só se encontram em um local edificado com acervo físico. Como o Museu das Coisas Banais encontra-se somente no cyberespaço e mantém seu acervo nas redes, sua aproximação com os visitantes é muito mais intensa. O estudo do uso do Instagram, especificamente como uma ferramenta de interação social nas redes, tem demonstrado ser uma forma dinâmica de musealizar.
O Instagram do Museu das Coisas Banais já tem 61 mil curtidas, com seguidores do Brasil todo. Então, através do mapa que eu vou apresentar para vocês, vocês vão poder analisar que os visitantes são de diversos lugares do Brasil. Então, com isso, o que a gente vai comprovando? Que o museu ele pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento, nessa interação através de uma pessoa de um lugar interagindo com outra. Nós já estamos criando também um mecanismo de comunidade virtual, uma comunidade no cyberespaço, utilizando das redes sociais não como forma somente de comunicação, mas estabelecendo uma comunicação entre as pessoas e o museu. O museu, então, ele está criando uma política de aquisição, documentação do acervo e, através disso, a gente vai tentar desenvolver as pesquisas através do nosso acervo. O nosso acervo ele é totalmente colaborativo. O que isso significa? As pessoas elas entram no nosso site, o nosso site tem a ficha de inventário online, a pessoa ela pode preencher a ficha tanto do celular quanto do computador e outros suportes. Ela preenche a ficha, vai direto para o nosso banco de dados e através disso passa a incorporar o acervo do museu. Então o valor afetivo que o Museu das Coisas Banais trabalha é uma relação muito forte da relação do afeto e do homem. Este anel, que aparentemente não passa de bonito, tem uma história conturbada e por algum ângulo até cômica. Eu tinha 8 anos quando meu pai começou a bater em minha mãe, sendo este o estopim para uma separação que deveria ter se dado 1 ou 2 horas após o casamento, mas que por algum motivo sadomasoquista demorou 10 anos. Após 3 anos de depressão, meu pai voltou a sair e acabou arrumando uma namorada, que aparentemente tinha mais problemas do que ele, e obviamente não deu certo por muito tempo. Passou-se mais um tempo, eu estava com 14 anos, quando fui morar com meu pai, um pouco por rebeldia com minha mãe, um pouco por pena de vê-lo sozinho. Foi o ano mais triste da minha vida, também foi o ano mais triste da minha mãe, mas foi também o ano que eu fiz este anel. Minha prima havia feito um anel de 15 anos, e eu, numa atitude típica daquela época, quis imitá-la, mesmo ainda não tendo 15 anos. Então eu comuniquei à minha mãe de meu desejo, mas ela alegou não ter dinheiro para me dar o anel. Mas constatou também que o anel de 15 anos dela, bem como sua aliança de casamento, haviam ficado na casa do meu pai, e que eu poderia encontrá-los e usá-los como matéria-prima para fazer o meu. Infelizmente não os encontrei, e quase perdi as esperanças de ter um anel. Quando meu pai resolver ser bondoso e, em um ato de humildade e caridade, me doou generosamente os anéis de noivado dele e da ex-namorada louca. Enfim, o anel fora feito, uso até hoje e não tenho pretensões de deixá-lo, pois faz parte da minha mão, bem como da minha história, pois me acompanhou na juventude, época de mudanças radicais e formações de personalidade. Até algum tempo atrás, eu poderia resumir este anel numa frase: ato de remissão de meu pai. Mas recentemente eu descobri que os anéis que ele me dera para fazer o meu tinham sido feitos com os anéis da minha mãe. E agora tudo faz sentido. K.R. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Então o Museu das Coisas Banais ele vem cumprindo um papel social, criando comunidades no cyberespaço, além de inventariar, conservar, pesquisar e comunicar. Esses museus saem do aspecto tradicional e passam a ficar disponíveis online. As histórias dos objetos contadas pelos seus doadores através da interatividade. São acrescentadas então essas novas perspectivas e novas histórias. Então essa interação com a livre participação dos usuários coloca em discussão o papel dos objetos como um suporte de memória e ao mesmo tempo indica as potencialidades virtuais desses objetos. Nesse sentido, a pesquisa discute o status desses objetos como objetos museológicos, o conceito de museu e suas transformações contemporâneas. Analisar o papel dos objetos como suporte de memória, construir o próprio projeto de criação do museu, analisar os resultados obtidos e, a partir destes, formular os novos desdobramentos.
O Museu das Coisas Banais é um museu totalmente interdisciplinar. Na equipe, então, do museu, nós temos alunos da arqueologia, alunos do cinema, do design. A pesquisa que eu venho desenvolvendo no mercado das pulgas, através do Instagram, ela se dá inspirada na pesquisa do Octave de Barry, que trabalha com a questão dos objetos, como objetos que falam, objetos portadores de memória. O que eu faço? Todo sábado o mercado das pulgas ele fica aberto. Eu vou lá, converso com os expositores, que todos esses expositores são pessoas que têm antiquário na cidade. Eu pergunto para eles um objeto que eles tenham lá exposto para venda, ou não só para venda, que essa também é uma questão que eu estou trazendo na minha pesquisa, que nem todos os objetos que estão expostos lá, eles são para ser comercializados. Eu tiro a fotografia desse objeto e eles me falam a história do objeto. Através dessa história do objeto, eu coloco no Instagram e eu coloco o seguinte tema: vamos brincar, continue a história. Então, um museu tradicional muitas vezes não consegue ter uma interatividade tão grande, e o feedback que o Museu das Coisas Banais no Instagram tem, que o nosso feedback é de 2 segundos. A partir do momento que eu posto uma foto ou um objeto do acervo do museu, a gente tem a resposta de 2 segundos, o público já começa a interagir. Nós temos 5.000 seguidores já no Instagram do museu, que é um número bem alto. Então, essa pesquisa ela se dá através disso. A relação das novas tecnologias com os museus. O Museu das Coisas Banais, especificamente, ele é o único museu virtual que está atuando no Instagram não como uma ferramenta de comunicação, mas como uma ferramenta de coleta, de documentação, porque o que acontece? Lá também eu recebo vários objetos, fotografias, só que se eu pegar aquele objeto e já postar direto no Instagram, não é um objeto museológico. Eu encaminho para a ficha, que está disponível online no nosso site. A partir desse preenchimento da ficha online, o objeto ele passa a ser acervo do museu. Então, ele é primeiro postado no site do museu, site institucional, que é www.museudascoisasbanais.com.br. A partir que ele está no site, ele vai para as redes. Nós utilizamos todas as redes sociais. Facebook, lá onde a gente tem a nossa fanpage, o Twitter, o Instagram, e nós temos também o nosso canal no YouTube, onde todas as ações que o museu faz no mercado das pulgas, através de ações educativas, os vídeos eles são disponíveis lá. As memórias do homem mais comum representadas pelos objetos podem se tornar acervo de museu. Então, nesse sentido, a pesquisa discute os objetos com um olhar museológico e o conceito de museu e suas transformações. Na contemporaneidade, além de analisar o papel dos objetos como suporte de memória, construir o próprio projeto de criação do museu, analisar os resultados e, a partir destes, formular os novos desdobramentos. Atualmente, eu estou desenvolvendo uma pesquisa com uma ficha online. Essa pesquisa está dividida em 3 eixos. O primeiro é o público, os usuários do Instagram do museu. O segundo é um público de profissionais de museus e de áreas afins. E o terceiro são de estudantes de museologia do Brasil todo. Então, através disso, eu já tive 511 pessoas que responderam o meu questionário. E, futuramente, esse projeto do Instagram, eu estou desenvolvendo o meu projeto de conclusão de curso. Muito obrigado. Então, galera, dando continuação depois, no próximo vídeo, eu vou fazer uma demonstração de algumas narrativas e objetos afetivos que participaram da exposição do Museu das Coisas Banais na época da pandemia. Então, o que eu deixo de dica para vocês, que é professor, né, que quer fazer um projetinho com seus alunos, que eles tragam algum objeto, né, que dá para participar lá do Museu das Coisas Banais, como o nosso colega ali disse, né?
Então, esse trabalho dele serviu como base e referência para que eu montasse o Coisa Arada que conta história, né? Então, na próxima aula também vai ter uma atividade, vai pensando em algum objeto aí para vocês trazerem para mim, para a gente montar um, um grupo, que vocês demonstrem também seus objetos afetivos, né? E é isso. Até a próxima aula.